Graça e paz aos irmãos que nos acompanham. Peço que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Atos 8, nós vamos ler a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra de Deus: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe por uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Oremos uma vez mais, meus irmãos. Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa noite e pedimos que a tua palavra seja suficiente para alimentar os nossos corações, encorajar-nos, ó Deus, uma vez mais a perseverar no Evangelho. Abençoa-nos, ó Pai, para a glória do seu nome e para a edificação do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Eugene Peterson, comentando sobre o livro de Atos, diz que um dos grandes riscos que nós corremos ao lermos sobre as coisas que Deus tem feito ao longo da história é o de ficarmos apenas entusiasmados. Podemos nos transformar em meros espectadores entusiasmados. Lucas, quem escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, através desse livro, quer nos encorajar a nos envolvermos com aquilo que Deus tem realizado no mundo por meio da sua igreja, sob a dependência do Espírito Santo sempre. Há um verso em Atos 1:8 que eu creio que norteia todo o livro de Atos, que são palavras do próprio Jesus dirigindo-se aos apóstolos. Ele diz o seguinte: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso nos aponta, irmãos, que o Evangelho deveria se expandir por todo o mundo e que a igreja deveria se engajar nessa obra que Cristo a vocacionou para fazer através dos seus discípulos. E aqui nós vemos como ocorreu a chegada do Evangelho em uma cidade, em uma região que nós podemos dizer muito complicada, que é a região de Samaria. O próprio Jesus, em João 4, já tinha lançado uma semente na cidade de Samaria, na cidade de Sicar. Mas, depois que Cristo ascendeu aos céus, é Filipe, esse que nós vamos estudar hoje aqui, quem leva o Evangelho para o povo samaritano. E qual o contexto que isso se dá? Logo de cara nós percebemos no texto que é um contexto de perseguição. E essa perseguição, ela se desencadeou por causa da morte de Estevão. Estevão era um daqueles 7 escolhidos no livro de Atos para poder ajudar a servir as mesas na distribuição de alimento diário, conforme o relato de Atos 6. Fato é que os religiosos tiveram grande inveja e se indignaram contra Estevão e o chamaram para ouvir dele acerca do que ele tinha feito.
E Estevão, o que ele faz em todo o seu discurso é mostrar o plano redentivo de Deus em todo o Antigo Testamento, passando por Abraão, Moisés, que culmina, enfim, em Davi e da semente de Davi, da descendência de Davi, que viria o Cristo Messias, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas em um dado momento da sua fala, Estevão, de um modo muito contundente, ele fala contra o Templo de Jerusalém. E ele usa o próprio texto bíblico para fazer isso. É o que nós vemos no capítulo 7, nos versos 49 e 50. Ele está citando aqui Isaías 66, versos 1 e 2. O texto nos diz: "O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas?" Deus dizendo ao seu povo que ele extrapola os limites geográficos do templo. E o templo, ele era o símbolo máximo da religião de Israel. Mas acabou se tornando objeto de orgulho e glória para os judeus, até mesmo de idolatria, por causa da imponência da sua aparência. E eles se indignaram quando Estevão dirigiu essas palavras que soaram muito agressivas contra o templo de Jerusalém. Por que Estevão faz isso? É porque o evangelho é universal. O evangelho não deve permanecer restrito àquele povo de Israel. Desde o princípio, Deus quis que a sua glória fosse revelada a todos os povos. E, portanto, o templo não poderia ser o referencial do que Deus queria realizar no mundo. Contudo, ao ouvirem aquelas palavras de Estevão, o texto nos diz que os religiosos rangeram os dentes, o apedrejaram até a morte. O curioso é que Saulo também estava ali consentindo, aprovando o apedrejamento e a morte de Estevão. Estevão, que é o primeiro mártir da igreja, é muito curioso o modo como ele termina a sua vida. Tal como Jesus, ele termina orando. Jesus diz, quando estava sendo crucificado, em Lucas 23, 24, "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Estevão, repetindo ou ecoando as mesmas palavras de Jesus, diz em Atos 7, 59, "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." Jesus, sendo crucificado, diz, "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Estevão, ao ser apedrejado, diz, "Senhor, não os consideres culpados deste pecado." E Deus ouviu a oração tanto de um quanto de outro. Saulo, que consentia na morte de Estevão, acabou se convertendo no capítulo 9, logo em seguida do texto que nós lemos aqui. E também aqueles que crucificaram Jesus, muitos creram no Evangelho e creram na palavra que ele proclamou entre eles. Bem, mas o nosso texto não é somente sobre Estevão. O que ocorre é que, por causa da morte de Estevão, Lucas nos diz que houve grande perseguição em Jerusalém, de modo que muitos se espalharam e somente os apóstolos ali permaneceram. Só que, irmãos, vejam como é a graça e a soberania do nosso Deus, conduzindo em todo o tempo a sua igreja segundo os seus propósitos soberanos. A perseguição entra no plano divino, porque na medida em que os crentes se espalham, também se espalha a mensagem que eles carregam, e ela avança para lugares em que não haviam sido alcançados até então. Desse modo, é verdadeiro aquele provérbio que diz, eles nos enterraram, mas não sabiam que éramos sementes. O próprio Jesus também disse em João 12, 25, "Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanece infrutífero, mas se morrer, dará muito fruto." A morte de Cristo na cruz frutificou e os efeitos dela nos atingem ainda hoje. Também a morte de Estevão, aquele mártir, fiel pregador do Evangelho, desencadeou essa perseguição, mas mesmo no contexto de perseguição, foi onde Deus usou
para que a palavra se espalhasse nas regiões da Judéia e de Samaria. Aplicação para os nossos corações, desde cara que nós percebemos no texto. Em primeiro lugar, Deus não perde o controle. Não somente aqui, mas em todo o livro de Atos, a igreja lida com situações que estão além da própria capacidade de resolver. Prisões, perseguições, naufrágios, apedrejamentos, oposição externa, conflitos internos. A igreja primitiva não era perfeita, mas nada disso paralisa o agir de Deus, porque Ele é o Senhor da igreja. E Ele fará o seu plano triunfar para a glória do seu nome. Isso nos encoraja, irmãos, enquanto crentes em Cristo, a permanecer firmes na proclamação do Evangelho. E o fato dessa perseguição entrar no plano divino para que a palavra chegasse até Samaria e nas demais regiões não anula o fato de que houve sofrimento. Nós temos refletido sobre os Salmos e percebemos como eles abrem o seu coração com sinceridade diante de Deus, se lamentam no momento de dor, e também Lucas aqui no seu registro não tenta mascarar a realidade, não diz que a perseguição foi algo confortável e gostoso para eles. Pelo contrário, diz que homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Mas apesar disso, foi essa perseguição, bendita perseguição, que fez com que a igreja se movimentasse e o evangelho se expandisse nas regiões em que Deus mesmo queria alcançar. Portanto, Deus é Senhor da história. O seu propósito triunfará, porque o reino deve avançar através da sua igreja, do seu povo. Nós vemos também aqui no verso 3 como Deus realmente ouviu a oração que Estevão fazia. Ele disse: Pai, não os consideres culpados desse pecado. E Deus, ali no capítulo 9, nós vemos como ele atraiu o Saulo para si, e ele foi quem se tornou o maior pregador do evangelho, o maior plantador de igrejas, teólogo e escritor do Novo Testamento. Por isso, nada resiste, nada pode resistir, de fato, ao agir soberano da onipotente mão do nosso Deus. O texto prossegue e no verso 4 nos diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E Filipe foi quem levou o evangelho a Samaria. A região de Samaria, o povo samaritano, era um povo eram descendentes dos antigos israelitas do norte, mesclados com os assírios. Eles tinham uma aparência distinta dos demais judeus, eram desprezados e considerados impuros por eles, porque eram uma raça hibridizada, misturada com os assírios. Eram também considerados heréticos, porque não observavam a lei em todas as suas minúcias e tinham o próprio Pentateuco samaritano. Desse modo, nós vemos como que esse povo era difícil de ser alcançado do ponto de vista humano. Não era fácil, através das forças e do empenho humano, que eles viessem a crer no Evangelho. Mas de que modo, então, ou quem Deus vai usar para abençoar e para levar a palavra dele a esse povo samaritano? E é aqui onde que nós encontramos o relato de Filipe. Quem era Filipe, portanto? Filipe não era apóstolo, ele era um dos 7 escolhidos juntamente com Estevão, em Atos 6, 5. Ele aparece de novo no livro de Atos, no capítulo 21, verso 5. Filipe era, portanto, alguém simples, não era apóstolo, o lugar era difícil e o contexto em que ele vai proclamar o evangelho era um contexto de perseguição. Nós vivemos, irmãos, numa cultura do extraordinário, numa cultura do espetáculo. Mas Jesus e Deus têm uma santa ironia de usar os improváveis,
usar coisas pequenas para envergonhar as grandes. Jesus comparou o reino de Deus com um grão de mostarda, algo inexpressivo, pequeno, mas que quando cresce frutifica e cria uma árvore tão grande, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que nós não devemos desprezar os nossos dons. Tudo que Deus faz começa de modo pequeno e nem sempre são as coisas extraordinárias que vão ser usadas por Ele. Claro que Deus também usa pessoas extraordinárias, mentes brilhantes, como o próprio apóstolo Paulo, mas na história da igreja há inúmeros heróis anônimos. Você já parou para pensar o que seria de Paulo sem Barnabé, por exemplo? O que seria de nós hoje se não fossem aqueles copistas cujo trabalho era simplesmente copiar a palavra de Deus, de modo que hoje nós podemos ter acesso a ela de modo tão bom para nossa edificação? Missionários que nós nem sabemos o nome, nem sequer temos consciência de quem são, mas foram aqueles que anunciaram a palavra de Deus e que desbravaram os mares, sofreram ao longo de toda a história para que hoje nós estivéssemos aqui. Por isso nós não podemos desprezar as coisas pequenas, porque Deus usa tudo isso para a glória do seu nome, para a edificação do seu povo. Nós encontramos ainda aqui, no verso 5, está dito, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Isso aqui, irmãos, pode ser uma aplicação muito óbvia, mas é necessário ser feita. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja protestante nasceu através de um resgate das escrituras bíblicas, sobretudo do Evangelho puro e simples de nosso Deus, que salva pecadores e nos perdoa em Cristo através de sua obra. Mas hoje há inúmeras igrejas evangélicas que já não pregam o Cristo, tão puro e simplesmente o que Filipe fez em Samaria e que foi suficiente para que o Espírito alcançasse aqueles corações, de modo que eles se convertessem a Deus. Nós vemos ainda no verso 6 o seguinte: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ou seja, ao que ele dizia. Aqui nós temos possíveis duas ênfases, né? Os milagres e a palavra. E nós vemos também aqui qual é o papel dos milagres no Novo Testamento. A ênfase recai sobre a palavra. Numa cultura concreta como era a cultura hebraica, os milagres vêm como autenticadores da veracidade, da autenticidade da palavra proclamada. Tal como Cristo ressuscitou concretamente na história, os milagres atestam que ele está vivo e que ele continua agindo por meio da sua igreja e dos seus discípulos. Por isso, os milagres dão credibilidade à proclamação apostólica. E eram tão frequentes naquela época por essa razão também, para mostrar que a palavra não era algo vazio. E quando eles viram os sinais, os milagres, eles deram unânime atenção à palavra que ele proclamava. Isso é tão sério que o texto prossegue dizendo aqui, nós não vamos entrar no restante do texto hoje, mas há um relato de um homem chamado Simão, que aparentemente tinha se convertido também, tinha crido na mensagem, mas que se revelou alguém meramente encantado com o espetáculo dos milagres, a ponto de oferecer dinheiro para comprar o dom de Deus, aquilo que Deus oferecia gratuitamente. Simão amava, portanto, o poder espiritual e acreditava que poderia manipular o Espírito de Deus. Qual o resultado de tudo isso? Vejam, por exemplo, o verso 8, o que o texto nos diz sobre os samaritanos que ouviram a mensagem e creram. Houve grande alegria naquela cidade. Ainda no capítulo 8, Filipe encontra um eunuco e prega o evangelho, aquele eunuco crê, é batizado imediatamente. E o texto também nos diz, no verso 39,
que o eunuco saiu e seguiu o seu caminho cheio de alegria. Ou seja, os samaritanos cheios de alegria, o eunuco cheio de alegria. Agora olha o Simão, que não creu, que não confessou a Cristo, mas que meramente se encantou com o espetáculo dos milagres. Verso 23, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo seu pecado. Ou seja, uns ficam cheios de alegria ao receber a boa nova da palavra. Foi assim com os samaritanos e também foi assim com o eunuco. Mas Simão, que meramente se encantou com os milagres, estava cheio de amargura, seu coração estava completamente dominado por sentimentos perversos. Por isso a palavra tem primazia. Preguemos a palavra, e a palavra realiza o que ela tiver de realizar através de nós. O verso 7 continua o texto dizendo que os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Isso aqui, irmãos, nos aponta como o evangelho é libertador. Aqueles homens que estavam sendo, por tanto tempo, reféns de espíritos malignos, imundos, agora estavam libertos completamente pela palavra de Cristo. Mas nós percebemos, portanto, que não há passividade em relação ao estado do homem perante Deus. Ou nós estamos reconciliados com a obra de Cristo, ou então nós estamos em rebeldia contra Deus, entregues a si mesmos, escravos de nossos próprios pecados e vícios e paixões desordenadas. Paulo diz em Romanos 6,18, vocês foram libertados do pecado para se tornarem escravos da justiça. Jesus diz, quem vive pecando é escravo do pecado, de modo que todos nós também éramos escravos em alguma medida. Efésios 2, eu quero ler esse texto com os irmãos, Efésios 2, do 1 ao 5, nos diz o seguinte, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem debaixo da desobediência, ou seja, são escravos desses espíritos malignos. Quem são esses? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça sois salvos. Nós podemos então dizer que toda conversão é também uma libertação da presente ordem desse mundo, escravos de nós mesmos. Claro que essa escravidão não é consciente muitas vezes. As pessoas se tornam escravas dos seus pecados e pensam estar livres, mas é o que a palavra de Deus nos instrui. Caminhando um pouco mais, caminhando para o fim, aqui nós vemos no verso 8, que diz que houve grande alegria naquela cidade. Eu já mencionei isso antes. Mas o que fica para nós, meus irmãos, é que não há como falar do Evangelho sem alegria, porque o próprio Evangelho é a boa nova em si. Deus perdoa pecadores. Quem precisa de médicos são os doentes, e toda a raça humana se tornou doente desde quando Adão rompeu com Deus no Éden. De modo que, quando o Evangelho chega, e que nós sabemos que fomos reconciliados com Deus pela obra de Cristo, há alegria no nosso coração, há contentamento, há paz, há gratidão, há louvor em nossos lábios. Romanos 11:32 diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com todos aqueles que se renderem a Cristo e entregarem sua vida a Ele. Por isso a fé deve
confiar única e exclusivamente nos méritos de Cristo, que na cruz do Calvário venceu o pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 5 é um dos textos que eu mais amo no Novo Testamento, que diz: tendo sido justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus é olhar para o céu e saber que por trás das nuvens Deus está sorrindo para nós. Não há mais acusação, não há mais ira sobre a nossa vida, por causa da obra que Cristo realizou em nosso favor. Por isso, não é uma alegria meramente de ver e contemplar o espetáculo dos milagres, que nós podemos celebrar, mas não é somente isso. Mas é uma alegria de perceber que o nosso coração encontrou a fonte de quem emana toda alegria, beleza, graça e vida. Encerro, portanto, meus irmãos, lendo 2 textos. O primeiro, na própria Escritura, que está em Provérbios 4:19, que nos mostra o estado do homem afastado de Deus, perdido em seu próprio caminho. Diz assim: o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. De modo que no coração dos ímpios, a tristeza, a frustração, a inquietude completa, porque nem sequer sabem no que tropeçam. Sabe que há algo de errado, mas não sabe o que é. E não tem capacidade por si mesmos de resolver isso. O segundo texto que eu quero ler, de Santo Agostinho, abrindo seu livro das Confissões, nos mostra um homem que foi reconciliado com Deus pela obra de Cristo. E nos diz o seguinte: porque tu o fizeste rumo a ti, e o nosso coração é inquieto até repousar em ti. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, para nossa eterna consolação. Eu quero orar com você nesse instante, pedindo a Deus que essa palavra continue a falar e que o Espírito Santo complete aquilo que faltou. Deus querido, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, em Cristo, Seu Filho, bendito Cordeiro Imaculado, que levou os nossos pecados para que nós vivêssemos uma vida dedicada a Ti para todo sempre. Ó Pai, ajuda-nos a permanecer firmes no Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a crer que o Senhor pode fazer a Tua palavra frutificar, mesmo em tempos de perseguição ou de pandemia, de frustração, de tristeza, de desolação, ó Deus. Sabemos, Senhor, que a Tua boa mão governa tudo. E por isso nosso coração descansa na Tua providência e na esperança de que o Senhor fará o Teu plano triunfar e o Teu reino avançar, apesar de nós. Por isso, completa, ó Deus, essa palavra e ajuda-nos a viver cada dia mais dedicados a Ti e prontos, ó Deus, a Te obedecer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fiquem em paz.
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,